Então faltou mais um pedaço, né? Infelizmente, meu canal no YouTube não é igual ao do Whindersson Nunes. Eu não posso gravar vídeos de 5 horas, nem do Felipe Neto. Só consigo gravar vídeos de no máximo 18 minutos. Então aqui mais a complementação da nossa aula. Para regularizar essa nova configuração econômica, atuações foram realizadas, como a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Então a gente sabe que os blocos econômicos eles aumentam essa disparidade econômica entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou seja, um mercado comum tão fechadinho que é a União Europeia, onde que a economia ela acaba crescendo de uma forma muito grande, acaba aumentando a diferença com os países subdesenvolvidos, mesmo se fortalecendo aqui no Mercosul. Então, para poder regularizar essas transações econômicas, para que não haja tanta diferença econômica ou abusos econômicos entre os blocos econômicos rivais ou vizinhos, vamos dizer assim dizendo, foi criado a ONU. Esse daqui é o primeiro objetivo da ONU, certo? A ONU ela tem outros objetivos também. Então, um deles é regularizar a economia. Então, para isso, a ONU ela possui algumas organizações, algumas conferências, certo? Para poder auxiliar ali nessas transações econômicas. Prosseguindo. Então, a ONU, mais precisamente, ela surgiu da necessidade de mediar conflitos sociais, políticos e econômicos. Ou seja, então a ONU, o principal objetivo dela foi iniciar, mediar os conflitos mundiais, ou seja, evitar uma terceira guerra mundial. Então a gente já sofreu muito com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, ou lá no século XVI, com o período da colonização, século XIX com o imperialismo. Então a ONU ela surgiu dessa necessidade para que o mundo ele venha a se desenvolver de uma forma mais justa, certo? Não que o mundo venha se tornar socialista ou comunista, mas para que o mundo ele venha amenizar essa irregularidade social, econômica, política que existe no século XXI, certo? Então, prosseguindo. Organizada pelo Conselho de Segurança Permanente, que é o Conselho de Segurança Permanente. O Conselho de Segurança Permanente é formado por 5 países: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Lembrando que Reino Unido não é um país, é um conjunto de países, certo? Vizinhos ali da Inglaterra, com exceção a Irlanda. A Irlanda, tá? Com exceção a Irlanda. Então esses países são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, tá? E esses países aqui eles acabaram se despontando após a Segunda Guerra Mundial. Então esses países eles formam o Conselho de Segurança Permanente, são aqueles países que possuem o poder de veto. O que é o poder de veto? Pode todo mundo dar a opinião que quiser. No final, quem vai decidir se vai ser concretizado ou não é o Conselho de Segurança Permanente. E não se alterna esse conselho. Todas as rodadas da ONU, que é conhecido como rodada, certo? Essa alternância a cada 2 anos, eles estão lá presentes. E também é formado pela Assembleia Geral Rotativa, ou seja, Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela vai se rotacionar a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, os membros eles vão se alternando. Então são 10 membros rotativos. Se esses 10 membros eles participarem de 2021 e 2022, no ano de 2023 esses membros eles vão se alternando. O Brasil, por exemplo, participar de 2021 e 2022, é lógico que em 2023 ele vai dar espaço para outro país. Eles possuem apenas poder de voto, ou seja, pode dar sua opinião à vontade. Se vai ser concretizado ou não é outra história. Relacionados à ONU, existem várias outras organizações, a exemplo, a Corte Internacional de Justiça, para poder julgar os direitos humanos. Lembra lá, por exemplo, do caso do Snowden, que vazou lá, as políticas dos Estados Unidos? Então, o Snowden acabou sendo condenado e procurado no mundo todo. Então, quem que é que mediou esses conflitos ali através do... Quem que é que mediou esses conflitos relacionados ao Snowden, Edward Snowden?
foi a Corte Internacional de Justiça. A exemplo também, por exemplo, é ruim, né? Então, a exemplo, se alguém comete um crime no Brasil e foge para o Paraguai. Então, quem é que vai fazer ali essa mediação? É a Corte Internacional de Justiça. Organização para Alimentação e Agricultura, a FAO. Então, a FAO ela vai ter ali o estímulo para combater a fome e também estimular ali uma reforma agrária, estimular ali a agricultura, promover ali a alimentação saudável. Isso daí vai ser mais para a Organização Mundial da Saúde, mas enfim. Então, promover para que haja uma erradicação da fome mundial. Então, esse daqui é o objetivo da FAO. Organização Internacional do Trabalho, também conhecida como OIT. Então, visa a segurança, direitos trabalhistas, eliminação do trabalho infantil e escravidão. Isso daqui é o objetivo da OIT, certo? Organização Internacional do Trabalho. Então, visa ali, lutar em prol dos direitos trabalhistas, 13º, férias, aposentadoria, tudo que se refere ao trabalhador. Fim da escravidão, mas século XXI tem escravidão? Tem escravidão ainda no século XXI. Escravidão moderna. Organização Mundial da Saúde, OMS. Então vai buscar ali, viabilizar medidas sanitárias para que as pessoas elas venham viver com uma qualidade melhor. Então a gente vê hoje, 2020, a OMS com mais força nos canais de televisão, certo? Para poder ali combater, a exemplo, o coronavírus, criar medidas para que o coronavírus ele não venha se espalhar. Então hoje, se você se encontra no celular, é por conta da OMS que fez ali uma geopolítica mundial visando amenizar os impactos do coronavírus. Então esse daqui é o papel da OMS também. Organização Mundial do Comércio, OMC. Então vai regularizar o comércio mundial, tarifas alfandegárias e assim por diante. As relações comerciais geram conflitos entre os países, como em Doha no ano de 2001 a 2008, com impasses entre os desenvolvidos buscando protecionismo, ou seja, fechar o seu país para que haja um comércio interno. Lembra lá, Estados Unidos, déficit, vou citar isso aqui novamente. E os subdesenvolvidos eles vêm resistindo às importações, ou seja, também para poder ter ali um desenvolvimento interno. As taxas também, a diminuição de taxas, ou seja, tem um conflito ali geopolítico que ocorre constantemente. Fato que acabou criando o G20. O que é o G20? É o grupo dos 20. O que seria esse grupo dos 20? Basicamente os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os tigres e os novos tigres asiáticos, ou seja, as potências subdesenvolvidas acabaram formando um grupo. Esse grupo ele é conhecido como G20, onde que eles fazem ali acordos, fazem reuniões para que haja um crescimento econômico e esses subdesenvolvidos possam futuramente se tornar desenvolvidos. É difícil. Há também aqui que faltou, né, o G7, que antigamente era o G8, só que por conta da Rússia ter anexado ali a região da Crimeia, ele acabou sendo excluído do grupo dos 8. Então esse grupo dos 8 se tornou o G7. Com certeza você já me ouviu falando isso, tá? Faltou esse slide, mas enfim, você já sabe o que eu estou falando. Por fim, o cenário econômico atual está mais integrado com os avanços nas telecomunicações. Os blocos visam uma ajuda mútua, já foi explicado isso, e as políticas neoliberais reduzindo o protecionismo e expandindo as transnacionais. Ou seja, o neoliberalismo, ele visa o capitalismo, visa capitalismo exacerbado, ou seja, o aumento desse capitalismo, o aumento da exploração, enfim. Foi tudo isso que a gente comentou nas aulas anteriores. Espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida,
pode perguntar que estarei aqui à sua disposição. Um abraço e até mais.